Paz do Senhor. Quero, desde já, primeiro vídeo do ano. Nós estamos aí, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. 2020, que ano foi esse, né? Um ano difícil, um ano de lutas. Quantas batalhas, tristezas, medos, mas quantas vitórias, quantas bênçãos temos para contar. Como nós temos motivos para glorificarmos a Deus. Não pelo fato de estarmos bem, de estarmos com saúde, não apenas por isso, mas de termos o Deus tão zeloso, o Deus tão poderoso, tão sublime ao mesmo tempo. Um Deus que se compadece de pecadores, de um povo que merecia mesmo era ser rejeitado, destruído por Deus, não é verdade? Nós somos desse jeito. Mas glória a Deus, que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui ainda de pé, na certeza mais e mais, com a convicção de que somos sustentados e totalmente dependentes desse Deus. Quem sou eu sem a mão do Senhor sobre mim, sem a presença do Senhor, sem a misericórdia do Senhor? Não é verdade? Então nós somos dependentes. Deus tem mostrado isso, que tudo depende dele. Tudo. Foi o ano todo batalhando, lutando por uma vacina, por um meio de acabar com esse vírus, com essa pandemia, e sempre fracassando, sempre dando errado. É Deus mostrando que é Ele que tem a última palavra, é Ele quem decide, é Ele quem tem a solução. Tudo depende dele, do querer dele, porque ele faz aquilo que ele bem quer. Ele é Deus, Mas eu quero desejar aí um ano de muita bênçãos, de muita presença de Deus, é o que nós precisamos, Que Deus esteja presente em nossa vida. Que haja temor de Deus em nós, não é verdade? Que haja temor, que haja obediência ao nosso Deus. Eu trago aqui uma palavra, uma passagem da Bíblia que o Senhor colocou em meu coração para estarmos meditando, refletindo, analisando. Então vamos ler juntos. Está Isaías 59, no livro de Isaías, ainda lá no Antigo Testamento. Você vai encontrar o livro de Isaías e vai encontrar o capítulo 59. Deixa eu ler o versículo 1 e 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas, preste atenção esse versículo 2. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem divisão entre vós, entre você e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você entendeu esse versículo? O nosso Deus, ele está... começa dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele pode, ele é poderoso. E é ele que salva. E os ouvidos dele também não estão agravados, não estão tampados para que não nos ouça. Ele nos ouve.
Mas sabe o que acontece quando nós vamos para o versículo 2? Fala que se tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado, é a prática do pecado. Eu não estou dizendo aqui que ninguém peca, somos pecadores. Mas o que é errado, o que é complicado, na verdade, é viver na prática do pecado. Como assim, irmã Marlene, viver na prática do pecado? Se você olhar em nossa volta, as pessoas estão vivendo de uma forma muito, muito contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante e nos diz que Deus é santo. E Ele quer santidade do seu povo. Isso significa que nós, o povo do Senhor, o povo de Deus, nós não podemos viver pecando e achar que é normal. Não podemos ser conivente com quem vive no pecado e achar que é normal. Não podemos fazer uma coisa dessas. Por quê? Isso vai contra os princípios de Deus, a santidade de Deus. Eu não posso dizer que sirvo a Deus e ao mesmo tempo sirvo ao diabo, as práticas, as ofertas que o diabo tem lançado. Isso não existe. Eu vivo pecando, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho Deus no meu coração. De vez em quando eu leio a palavra. Olha, essa palavra é a bússola do crente. Ela nos guia em todos os sentidos da nossa vida. Mas se ela não for praticada, se ela não for vivida, não adianta. Sabe por quê? Porque até o diabo conhece. Ele conhece melhor do que eu e do que você o que está escrito aqui. De Gênesis a Apocalipse, ele conhece. A diferença é que ele não vive, ele não obedece. Então é dessa forma aquele que diz eu leio a Bíblia. Eu conheço, até citam versículos. Mostra que realmente conhece. Mas e o viver? E o praticar? E o obedecer? Gente, prostituição é abominável a Deus, aos olhos de Deus. Ele detesta. Ele rejeita prostitutos, mentiras. Pessoas que roubam, que mentem, que praticam toda sorte de pecado, toda sorte de miséria que esse mundo tem. Então eu não posso dizer, eu sou uma pessoa boa, eu mereço o céu. Tem pessoas que dizem isso. Ninguém merece. Sabe, é pela graça de Jesus Cristo, é pelo sacrifício de Jesus naquela cruz que nós somos aceitos por Deus. Aí nós vamos falar de Jesus para as pessoas rejeitam. Querem não. Não querem. É coisa de crente, eu detesto crente, crente é isso, crente é aquilo, crente detesta, crente odeia Maria e odeia não sei quem, misericórdia, né? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós sabemos quem Maria foi, né? Uma serva, crente em Jesus Cristo, crente em Deus, obediente. Por isso Deus escolheu ela. Porque ela era uma serva dele, fiel, que obedecia a ele. Entendeu? Amamos Maria em Cristo Jesus, porque nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Você está entendendo isso? Nós temos o mesmo Salvador. O Deus que salvou Maria é o Deus que me salvou, é o Deus que quer te salvar. Entendeu? Então, quando você rejeita um crente que vai na tua porta falar de Jesus, você está rejeitando o próprio Jesus. O próprio Jesus. Aí não adianta você dizer que é bom,
que pratica boas obras, que ama isso, ama fulano, ama o próximo. Sem Jesus não adianta, não serve. Sabe? Nós temos que nos voltar mais para Deus e que nesse novo ano que está aí se iniciando, nós venhamos buscar mais a presença de Deus. Nós não sabemos quando vamos partir, quantos têm partido, e não importa a idade, situação financeira, estão partindo. Esse vírus está aí mostrando que o ser humano não é de nada. Então pare de praticar o pecado, não vai valer a pena quando você chegar na eternidade. Você vai querer voltar, você vai dizer, oh meu Deus, se eu tivesse outra oportunidade de voltar e fazer a coisa diferente. Você vai querer. Vai lá para aquela parábola do rico e do Lázaro, do mendigo lá, naquela parábola que Jesus contou. Que os dois morreram, o rico, avarento, que tinha de tudo. Lázaro vivia na porta dele mendigando uma migalha e ele humilhava, ele negava. Aí morreram os dois. E um foi para Lázaro, foi para o seio de Abraão. E o mendigo e o rico foi para o inferno. E lá ele se arrependeu, ele disse, me deixa voltar na terra para eu avisar os meus irmãos, para que eles também não venham para cá. Sabe o que ele ouviu? Lá na terra tem meus profetas. Lá na terra tem os meus crentes, os meus filhos, os crentes que foram lavados e remidos pelo sangue do meu filho. Mas vocês rejeitaram. Enquanto teve oportunidade, a oportunidade é agora. A oportunidade é agora, viu? Depois da morte segue-se o juízo. Vamos nos apresentar diante de Deus para a vida eterna ou para a vergonha eterna? Ou para a maldição eterna? Você já pensou ouvir da boca de Deus? Afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Preste atenção, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque não é de falar, é de praticar, é obedecer. Entendeu? É atitudes que mostram quem são os verdadeiros cristãos. Então, diga não ao pecado, rejeite o pecado. Porque Deus é maravilhoso. Irmã Marlene, nós não sofremos quando nos convertemos, quando somos crentes, sim. Tem lutas, tem barreiras, tem dificuldades. Foi o próprio Jesus que nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Tenham bom ânimo, creiam. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então eu estou convosco, eu estou com você. É melhor sofrer com Cristo. A gente sofre, se entristece às vezes. E lá no fundo nós temos uma alegria, sabe? Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que se nós entrarmos na fornalha, Ele vai conosco. Aleluia. Nós sabemos que se nós passarmos pelas águas, elas não vão nos matar, nos afogar, porque Ele está conosco. Servimos ao Deus que dá ordem ao vento e ao mar. Eita, Jesus. Isso é tremendo, viu? É Ele que nos dá a vitória. Glória a Deus. Então vale a pena. Vale a pena. E quando chegarmos lá, oh glória, quando chegarmos lá nós vamos dizer, Senhor, valeu a pena, valeu Jesus, sofri na terra, eita, sofri, tive tantas lutas, Jesus,
Mas aquela cruz pesada que eu carreguei por muitas vezes, agora o Senhor pega e me dá uma coroa no lugar daquela cruz. Eita, como é tremendo. Então não deixe o pecado te afastar de Deus. Busque a presença dele, lute, diga: Senhor, me ajude, eu quero te servir. Eu quero te agradar, eu quero te obedecer. Porque Jesus, ele é maravilhoso, ele deu a própria vida por nós. Você já pensou? Ele se entregou numa cruz. Aleluia.